www.jovempan.com.br. Do Brasil, estamos no ar mais uma vez pela Jovem Pan, pela grande rede de rádio brasileira, a maior rede de rádios do Brasil. 130 emissoras espalhadas pelo país, cobrindo mais de 2.500 cidades em todo o Brasil, alcançando milhões de ouvintes em todo o país. Você nos acompanha também pelos aplicativos da Jovem Pan para smartphone e tablet, pelos canais 405 Sky, Claro e Oi TV. E pela internet, abrindo o nosso portal na internet, www.jovempan.com.br. Olhando para a tela do seu computador, você encontra a indicação Ouça Jovem Pan. Clicando, receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. Pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E pelo Viber, você participa de toda a nossa programação. 567000 é o nosso número no Viber, adicione o nosso número no seu celular. E você sabe, depois de fazer tudo isso, você pode curtir o nosso grupo, o Grupo Esportes Jovem Pan, que vale para toda a programação esportiva da Pan. Você vai mandar sua mensagem, a sua dica, a sua informação, mas mande mensagem de texto, porque as pessoas tentam ligar, mas não dá para atender, então não tem jeito. Texto, áudio ou vídeo, queremos ter você participando o tempo todo ao nosso lado. Hoje, um programa especial, já que estamos reunindo aqui no estúdio principal da Jovem Pan os 5 candidatos à presidência do Santos Futebol Clube. Nabil Casnadar, Fernando Silva, Modesto Roma Júnior, José Carlos Pérez e Orlando Rolo. Todos estão aqui, agradecemos desde já a presença de todos, a gentileza de vocês em estar conosco aqui. Acho que é muito importante para o Santos e para aqueles que acompanham a história do Santos, enfim, que querem que o Santos cresça cada vez mais, que seja cada vez mais bem gerido, enfim, é o objetivo de todos nós também aqui da Jovem Pan. Todo mundo já recebeu, entre aspas, as regrinhas da nossa conversa aqui, para que a gente possa receber de vocês ideias e conhecer um pouquinho mais de cada um. Então, inicialmente, seguindo a ordem que nós adotamos, aqueles que foram confirmando a presença neste encontro, nós estamos designando um número. O primeiro, Nabil Casnadar, o segundo, Fernando Silva, o terceiro, o Modesto Roma Júnior, o José Carlos Pérez foi o número 4, que nós designamos 4, e o Orlando Rolo, o número 5. Então, a primeira pergunta, cada um tem pelo menos até 1 minuto e meio, é um tempão se a gente levar em conta o que temos para falar aqui. Por que quer ser presidente do Santos? Começo com o Nabil. Por favor, Nabil, quero ouvi-lo. Os ouvintes querem ouvir também, os torcedores do Santos. Aliás, a votação será no sábado, das 10 da manhã às 18 horas, na sede do Santos, na Vila Belmiro, e também na Federação Paulista de Futebol, na capital, já que é tão grande a torcida do Santos, os sócios do Santos estão em vários lugares aqui do estado de São Paulo. E quem mora fora do estado não pode votar nem enviando nada, só se estiver comparecendo, é isso, né? Então tá legal. Então, Nabil, por que você quer ser presidente do Santos? Bom, boa tarde, Vanderlei, boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. É um grande prazer estar aqui. Boa tarde aos 5 candidatos. Primeiro, eu queria mandar uma energia positiva ao nosso rei Pelé, que está se recuperando no hospital, e todo santista, como eu, ama o rei Pelé. Eu quero ser presidente do Santos porque eu acredito que o Santos avançou esses últimos 5 anos. Nesses últimos 5 anos nós conseguimos conquistar 6 títulos, 3 paulistas, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Ganhamos vários títulos do Sub-20 e muitos outros dos outros subs desde o 11 ao 17. O Santos avançou muito para uma democracia, tanto que hoje nós temos aqui 5 candidatos. Fizemos um estatuto há 3 anos atrás, um estatuto baseado nos moldes europeus, nos moldes do resto do mundo, onde dá certo em toda a Europa. O Santos hoje não é mais uma caixa preta, o Santos hoje é auditado por empresas de grande porte. O Santos hoje presta contas aos seus conselheiros. No site do Santos hoje você pode entrar, encontrar tudo o que você necessita. Então eu acho que isso tudo é um avanço que nós demos ao torcedor, ao santista, ao ilustre torcedor do Brasil inteiro. Então eu quero ser candidato porque eu amo, é um time que eu me apaixonei desde que eu vi Pelé jogar no Morumbi em 69. Eu sou um sócio há 30 anos do clube, sou remido, estou no conselho desde 93 e é para isso que eu quero. Obrigado, Nabil. E agora eu queria ouvir do nosso Fernando Silva. Fernando, por que você quer ser presidente do Santos? Quero ser presidente do Santos para devolver ao santista a alegria de ir ao estádio.
fomos diretamente responsáveis pela montagem do elenco de 2010 e 2011, que voltou com a alegria, a ousadia, com aquele time que encantou o Brasil. Tenho experiência comprovada em administrar o futebol. Juntamente com o meu vice, Reinaldo Guerreiro, também conhecedor de futebol, vamos dedicar todos os esforços a recuperar o futebol de Santos, porque o Santos é uma equipe de futebol. O futebol está no centro de tudo do Santos Futebol Clube. Contamos com uma equipe altamente qualificada para gerir o Santos e devolver a alegria do santista hoje, tão abalada com a situação econômica financeira do Santos Futebol Clube. Somos o único candidato viável para impedir o retrocesso de uma candidatura e a volta do imperialismo representado por Marcelo Teixeira e seu candidato nessas eleições do Santos Futebol Clube. Contamos com todos. Obrigado, Fernando. Modesto Roma Júnior, queremos ouvi-lo. Por que você quer ser presidente do Santos? Eu sou Modesto Roma Júnior, filho de Modesto Roma. Meu pai foi presidente do Santos, é um dos patronos do Santos Futebol Clube. Eu tenho Santos como raiz. Eu nasci Santos, eu vivo Santos e vou morrer Santos. Independente de qualquer coisa, eu estou no Santos para que o Santos avance. Uma administração séria, profissional, responsável. Sem imperialismos ou sem retorno ao passado. A preocupação sempre de atacar a minha candidatura talvez seja pelo nosso avanço e por nós termos um projeto de governo para o Santos que realmente o leve ao seu lugar que sempre esteve. Afinal de contas, o time tão campeão em 2010 e 2011 é uma herança que o Fernando disse que montou, mas herdou na realidade do Marcelo Teixeira. E hoje nos entrega com muito pouca coisa na frente. Mas isto é um problema que vamos administrar, que vamos levar avante, porque temos experiência, conhecemos o Santos, não vamos fazer ou cometer os erros que foram cometidos nos últimos 5 anos. Obrigado. E toda a situação está aqui presente nos outros 4 candidatos. Obrigado, Modesto. José Carlos Pérez, queremos saber por que você quer ser presidente do Santos. Bom, agradeço, Vanderlei, pelo convite, agradeço aos candidatos pela participação, cumprimento os associados do Santos Futebol Clube. Eu sou José Carlos Pérez, tenho 66 anos, 36 anos como sócio do Santos Futebol Clube, fui superintendente e por 3 vezes conselheiro. Já fiz algo pelo Santos, fundei a ONG Santos Vivo, que hoje tem 70 mil sócios, fundei a subsede responsável por milhares de novas associações, quando o Santos tinha pouco sócio, fiz a unificação dos títulos brasileiros, trazendo de volta ao Santos 6 campeonatos brasileiros, fundei o G4 Paulista, quero e posso fazer mais. Graças a Deus construí uma vida limpa e honesta e tenho todas as condições de dedicar 3 anos da minha vida para o Santos Futebol Clube em tempo integral. Me preparei, fiz um patrimônio e por isso eu posso enfrentar 3 anos. Pretendo reconduzir o Santos aos caminhos da vitória, que o Santos seja mais unido. O Santos está muito desunido hoje, tem vários grupos, né? Aqui tem 5 grupos, mas tem inúmeros grupos em Santos que acaba prejudicando quem está no poder e a gente quer fazer essa junção de todos os grupos. Tenho comigo um novo grupo, um novo grupo formado por pessoas jovens, né, que nunca participaram da vida política do Santos. Eu não fiz nenhuma aliança e cheguei até aqui sozinho com o meu grupo e esperamos oferecer mais para o Santos Futebol Clube. Muito bom, obrigado. Meu caro Orlando Rolo, eu gostaria de saber, e o associado do Santos, o sócio do Santos, quer saber por que você quer ser o presidente do Santos. Primeiramente, gostaria de saudar a todos os candidatos, saudar o Vanderlei Nogueira, aproveitar para agradecer a oportunidade, quero saudar também os ouvintes e associados do Santos Futebol Clube.
Eu quero ser presidente do Santos porque hoje o clube vive a pior crise administrativa da história. E diante dessa grave crise, apenas uma pessoa com experiência pode administrar o clube e tirá-lo desta situação. Apesar de ser o candidato mais jovem, sou o que tem mais experiência. Sou conselheiro do Santos pelo 6º mandato, já tendo sido vice-presidente do Conselho Deliberativo e também vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Diante da minha experiência, eu creio que seja o melhor nome para tirar o Santos Futebol Clube dessa grave crise e conto com o apoio do associado para isso. Obrigado, Orlando. Então, de acordo com as regras que todos receberam, os assessores receberam, nós vamos fazer agora candidato perguntando para candidato. Pelas nossas normas aqui, vocês todos já sabem, o Fernando Silva vai perguntar ao Modesto Roma Júnior. Tem 30 segundos para fazer a sua pergunta e o Modesto Roma Júnior tem até 1 minuto e meio para responder, desde que ele entenda que é necessário todo esse tempo. Fernando, a sua pergunta ao Modesto Roma. Candidato Modesto, ontem, durante o debate, lhe fiz uma pergunta e, pelo tempo, não tive uma explicação plausível. Você vai criar um cargo de CEO. Vai dar esse cargo para uma pessoa que recolheu 8 milhões em impostos dos funcionários do Santos Futebol Clube e não depositou no Caixa da União. Você vai ter como seu CEO uma pessoa que tomou dinheiro emprestado em nome do Santos a juros totalmente fora de mercado. Você vai ter uma pessoa como seu CEO que entregou um patrocínio de 5 milhões de camisa, que quando entramos em 2010, em 3 meses tornamos para 15 milhões. Conclua, por favor, por se favor. explique. Eu não preciso muito tempo, Vanderlei, para responder isso. Apesar da pergunta ter extrapolado o tempo, a resposta é simples. As acusações quanto ao Dagoberto Fernando Santos são são acusações vazias. Vazias porque não pagamento de impostos sempre foi uma prática comum e normal nos clubes de futebol. E tem que deixar de ser. Acusá-lo como o autor disso é, no mínimo, liviano. Você dizer que teve o patrocínio por 5 milhões, eu não sei no momento qual foi o valor do patrocínio, mas lhe digo que era o patrocínio de mercado. Hoje, a atual diretoria está há 2 anos sem patrocínio. E convenhamos, você faz parte dessa gestão. Você fez parte da gestão do Luiz Álvaro, entrou na gestão do Odílio, quando, pelo Luiz Álvaro, você foi, como costuma dizer o Orlando Rolo, defenestrado. Então, eu acho que você é que precisa explicar por que esse defenestramento e quanto você agregou ao futebol do Santos, porque você só fez aproveitar da herança. Obrigado, E Modesto. depois entregou o time sem jogadores à altura. Obrigado, Modesto. A sua pergunta, Modesto, é a sua vez de perguntar ao candidato número 4, designado por nós aqui, o José Carlos Pérez. A sua pergunta ao Pérez. Por favor, você tem 30 segundos. A minha pergunta é bastante simples, Pérez. Você disse que a ONG Santos Vivo tem 70 mil sócios. Hoje o Santos Futebol Clube tem registrado 50 e poucos mil sócios. Adimplentes, o Santos tem 19 mil que vão votar nessa eleição. Por que tanto sócio para a ONG e tão poucos para o Santos? Isso tem uma explicação? A ONG não cobra mensalidade, né? Ela não recolhe dinheiro dos sócios, ela trabalha em prol do Santos Futebol Clube e no meio desses 70 mil, eu te garanto que tem muitos sócios que nós fizemos para o Santos Futebol Clube e procuramos fazer cada vez mais. Eu não estou mais na ONG já há alguns anos, mas eu posso te garantir que a ONG sempre foi muito útil para o Santos Futebol Clube. Ela esteve um tempo meio que inativa, voltou ativa novamente, está trabalhando e é um bem para o clube. Abençoado o clube que tem uma ONG trabalhando por ele como a Santos Vivo. Concluiu? Concluiu. Muito bom. A sua pergunta ao Orlando Rolo. Orlando,
Meu CG será composto por Urubatã Elou, Flávio Benatti, Fábio Gaia, Eugênio Sinja, além do Pelé como presidente de honra do Santos. Nós vamos trabalhar para que, junto ao Conselho, para que ele seja eleito presidente de honra. Eu acho que ninguém vai deixar de fazer essa generosidade com o nosso maior jogador e aquele que trouxe muitas glórias para o Santos. As outras 3 vagas eu pretendo escolher entre todas essas forças aqui, política, pelo clube. A sua resposta até 1 minuto e meio, por favor, Nando. Justamente. Estamos trabalhando também nos nossos nomes. Ainda não foram divulgados porque não sabemos ainda o resultado da eleição e qual chapa também estará conosco no Conselho Deliberativo, qual chapa alcançará a cláusula de barreira superior aos 20% dos votos. Eu acredito e quero muito trabalhar também, inclusive no CG, com membros de outras chapas que vierem a perder esta eleição, pois acredito, assim como o Pérez, na união de alguns grupos para o bem do nosso Santos Futebol Clube. Então seguiremos essa linha de união. A sua pergunta, Orlando, ao Nabil Casnadar, por favor. Candidato Nabil, gostaria de falar um pouco sobre propostas. No debate televisivo, o senhor falou que gostaria de transformar a Vila Belmiro num estádio boutique. O que seria esse estádio boutique e se esse estádio faria, na nova versão, perder, vamos dizer assim, capacidade? Orlando, na verdade a gente já viu jogos na Vila Belmiro com 25 mil pessoas, eu lembro bem desses jogos em 70 e pouco, nos anos 80, depois diminuímos para 20 mil, agora estamos em 15, 16 e de repente está em 12, a gente não consegue botar mais que 12 mil. Eu acredito que isso se deva, quando eu falei isso se deva, na verdade, aos pontos cegos que temos na Vila Belmiro. Na verdade, o Corpo de Bombeiros diz que cabem 16 mil pessoas, 17, enfim, a gente nunca sabe ao certo quais são os números exatos da capacidade da Vila Belmiro. Mas o que eu penso sim é fazer um estudo, a Vila Belmiro é um tempo sagrado, é fazer um estudo e fazer da Vila Belmiro, nem que for para realmente voltar para 12 mil, fazer uma Vila Belmiro que todo mundo consiga ver o jogo inteiramente sentado e com conforto. Vocês estão sendo sucintos. O cronômetro agradece a todos vocês. Agora nós vamos fazer aqui a pergunta do Nabil para o Pérez. Nabil, a sua pergunta ao candidato José Carlos Pérez. Pérez, queria saber de você o que você acha, qual a tua opinião com relação ao voto à distância, mesmo porque você tem um dos seus coordenadores, uma pessoa que votou contra o voto à distância. Queria saber a sua opinião. A outra pergunta é saber de você como é que está o G4, porque pelo que foi dito da última vez, uma das últimas reuniões, ou a última reunião, todo mundo se levantou, teve uma briga, uma discussão, que seja. Uma briga não, porque são todas pessoas de alto nível, mas teve uma discussão muito áspera e as pessoas saíram. Queria saber, porque o torcedor fica com isso na cabeça e fica se perguntando. Bom, vou começar pelo G4 Aliança Paulista. O G4 Aliança Paulista é um bem para os clubes de São Paulo, não houve briga nenhuma, houve discussão sobre alguns assuntos. Estamos trabalhando lá no G4 num código de ética entre os clubes, né, para que depois possamos estender isso para o restante dos clubes do futebol brasileiro, os 4 do Rio, os 4 de Minas, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul, e assim formarmos a Associação Brasileira de Clubes. Então essa discussão foi forte realmente, mas ela foi em benefício do futebol brasileiro. Em relação ao G4, em relação ao Santos, G4 foi absolutamente útil ao Santos Futebol Clube. Nós negociamos a transmissão do Campeonato Paulista de Futebol por 5 anos com a TV Globo. Consegui pela primeira vez na história, aliás, eu inaugurei a questão do bônus, né? Conseguimos um bônus de 10 milhões de reais para cada clube, independente do que o clube vai ganhar por temporada da competição do Campeonato Paulista. O Santos foi um grande beneficiário, temos contratos hoje com grandes empresas, não posso citar aqui até por questão de respeito à Jovem Pan, talvez não sejam patrocinadores aqui, mas temos 2 grandes contratos de milhões de reais. Quando essa diretoria atual do Santos assumiu o Santos Futebol Clube em 2010, nós aportamos dinheiro desse patrocínio através do G4 Aliança Paulista.
E aí ela foi muito útil Obrigado, para a Pérez. primeira administração do Santos. Obrigado, Pérez. Nós temos perguntas dos nossos repórteres e é uma pergunta, como eu já expliquei antes de começarmos a nossa conversa aqui, comum. Então, qualquer candidato à presidência do Santos está absolutamente prontinho para responder. A pergunta eu puxei aqui, Modesto. Para você, a pergunta é do Eduardo de Carvalho Mainardi. Vamos ouvir. Candidato, a informação que se tem é que até agora o Santos só pagou o salário do atacante Leandro Damião. Você sabe quando o clube vai começar a pagar a contratação do atacante? Por favor, Modesto. Nós não conhecemos o contrato do Leandro Damião, porque como todos os contratos no Santos, eles são protegidos pela tal cláusula de confidencialidade. O Santos pode não ter desembolsado ainda para o pagamento do Leandro Damião, a não ser R$1 milhão, €1 milhão, aliás, posto que a DOI emprestou 12 milhões, o preço era 13 milhões, acordado de euros, e o Santos pagou 1 milhão. Ora, o Santos Futebol Clube paga, além disso, o salário e paga juros de 10% ao ano em euros, sem cláusula de barreira, o que é um juros elevadíssimo. Então, o Santos não pagou, mas se comprometeu, e comprometeu suas receitas futuras, receitas de outras administrações, sem autorização do Conselho, para a compra do Leandro Damião. E a culpa não pode cair sobre o Leandro Damião. É um prejuízo grande que vai ter que ser administrado e resolvido pela futura gestão com inteligência, com capacidade, com força de negociação. Nós temos uma pergunta que chegou pelo Viber, como eu expliquei, chegaram muitas perguntas. Nós pensamos pelo menos uma para cada candidato. Então, vou começar pela ordem que me passaram aqui, para o Orlando Rolo. A pergunta do José Antônio, que mandou a sua pergunta pelo nosso 567000, que é o nosso número no Viber. Rolo, você vai demitir Zinho e Leandro Damião? Apesar de saber que o Zinho é um profissional capacitado, ele é capacitado para gerir o Flamengo, o Palmeiras, o Santos Futebol Clube, não. Então ele não faz parte dos nossos planos, pois ele não tem o perfil que esperamos para gerenciar o departamento de futebol do Santos, aliás, supervisionar. O Leandro Damião é um caso à parte, é uma herança maldita que estamos herdando dessa gestão, não temos acesso a todos os detalhes do obscuro contrato do atleta, há muitas cláusulas de confidencialidade e em 1º de dezembro tomaremos uma atitude diante da ciência do contrato. O que eu posso garantir é que o Santos Futebol Clube já levou o prejuízo. Ele ficando ou indo embora, o Santos já está no prejuízo. Esperamos amenizar esse prejuízo para que não abata de forma contumaz os cofres do clube. A sua pergunta, Rolo, por favor, ao Pérez, seguindo o nosso roteiro, por gentileza. Aqui é o candidato Rolo perguntando para o candidato Pérez. Nós já tivemos aqui a pergunta, vocês voltarão, nós estamos girando aqui. Vai girar. Faz a segunda. Candidato Pérez. Cada um vai fazer, só para vocês entenderem, cada um fará 5 perguntas. Então, a ordem não precisa ser essa, mas no fundo, quando tudo tiver contabilizado, cada um fez as perguntas necessárias e para todos os candidatos. Então, Rolo, a sua pergunta ao Pérez, por favor. Candidato Pérez, a nossa categoria de base, apesar de estar dando resultado dentro de campo, fora de campo, ela está deixando muito a desejar. Por isso, nós temos um amplo projeto de reformulação das categorias de base. Eu gostaria de saber um pouco dos seus projetos para essa área específica. Olha, a categoria de base será muito bem cuidada pela nossa gestão. Nós temos alguma experiência nisso. Eu levei o Gabriel para o Santos ainda com 9 anos de idade e que já vai dar lucro para o clube. Eu acho que se, com todas as deficiências de alojamento, deficiências de tratamento, até de alimentação, ainda assim somos campeões de várias categorias, né? E que poderíamos revelar muito mais jogadores. Eu acho que tem que haver, faremos uma reformulação na base para que tenhamos pessoas dirigindo a base com mais identificação com o clube, que você também defende isso, e também
nós pensamos no alojamento. Hoje, alojamento, você vai nos Jogos da Vila Belmiro, você olha lá em cima, é uma brincadeira. Né? Não sei como não caiu nenhum jogador lá de cima, né? Da Vila Belmiro. É roupa estendida, é sapato, o cara sentado na janela. Não, queremos ter um alojamento de primeiro mundo, vamos trabalhar para isso, vamos trazer parcerias com empresas, porque quando você fala em base, você trabalha com o social do clube, é uma obra social que você está fazendo, você está criando um jogador e está criando um homem, você está formando um jogador e formando um homem, acima de tudo, é o que a sociedade espera. Então nós vamos fazer sim um novo alojamento com psicologia, com campos de futebol, vamos trabalhar isso muito forte para que em Santos tenhamos um local apropriado para fazer essa grande obra no Pérez. Santos. Obrigado, Pérez. A sua pergunta ao Nabil, por favor. Nabil, o descontrole de contas que o clube apresenta atualmente, com uma dívida aí reconhecida pelo próprio Odílio Rodrigues de 80 milhões, fora os débitos tributários, é a herança da atual gestão. Esse modelo de gestão é o mesmo que o senhor defende? Como continuar fazendo as mesmas coisas e mudar esse resultado? Olha, é simples. A dívida do Santos hoje de fluxo de caixa de 80 milhões é facilmente explicado. Cerca de 50 milhões foram para pagamentos das dívidas anteriores dessa gestão que pegou há 5 anos atrás, e os outros 30 foi realmente por falta de patrocínio master. O Santos está 2 anos sem o patrocínio master, e então ficou nesse branco de 80 milhões. Agora, 80 milhões para quem quer assumir um Santos Futebol Clube, tamanho do clube, não é nada. Isso é arregaçar as mangas, montar uma equipe, que é o que você faz às vezes melhor, e buscar novos investimentos. Fazer muito marketing, buscar novos investidores e trazer o clube de novo à tona para o cenário mundial e brasileiro. Nabil, por favor, a sua pergunta ao Modesto Roma. Modesto, queria saber de você, você fala muito da dívida da atual gestão, que está sendo deixada, é praticamente, pelo menos a gente sabe de onde veio, como aconteceu, ao contrário do seu mentor, o Marcelo Teixeira. Queria saber por que a crítica existe agora e não existe anterior a isso. E queria saber o que aconteceu com a fatídica acordo na calada da noite entre a sua chapa e a do outro candidato. Só para começar essa primeira resposta, porque é mais rápida. Não foi na calada da noite, eu e Fernando conversamos. Não houve acordo porque a nossa base não concordou com a unidade. Então, seguimos cada qual o seu caminho. Como conversamos com o Orlando, como conversamos com o Pérez também. Porque queremos também a unidade do Santos. Quanto à questão da dívida, dívida não é só o que você tem vencido, Nabil. Por exemplo, se nós falarmos, o Santos deve ao ex-presidente Marcelo Teixeira algo perto de 25 milhões. O Santos deve, no caso desse moço Leandro Damião, algo Isso é perto passivo, de 40... Isso é passivo, isso não é Isso é dívida. dívida, querido. Não. 40 e Dívida é uma e coisa, tantos passivo é outra. milhões. Não. O Santos deve de impostos 100 e tantos milhões. O Santos Isso é deve passivo. algo perto de 80 milhões, que é o que você diz. E isso está incluído o açougueiro, o salário, O Santos não vive de açougue, por exemplo. Pode prosseguir, Modesto, por favor. O Santos realmente não vive de açougue, não vive de supermercado, mas isso, quando você corta a alimentação dos atletas, isso passa a ser grave, Nabil. Isso passa a ser grave. É preciso ter seriedade na gestão e não deixar o clube chegar ao ponto que está. Porque você critica o Marcelo, como o Fernando critica também, Modesto. mas, de qualquer forma, ele nunca deixou o salário ou os fornecedores com contas a pagar. Modesto, por favor, a sua pergunta ao Orlando Rolo. Boa tarde, Orlando. Em primeiro lugar, você foi vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Saiu da federação disparando contra o então presidente Marco Polo Del Nero e seu vice-presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Você diz que vai peitá-los, que vai tratá-los de uma forma severa. O Marco Polo e o Reinaldo afirmam que você foi, usando as suas palavras, defenestrado. Conclua, por favor, a pergunta. Eu gostaria de saber,
Eu acredito em você e não nele. Como vai se relacionar com os dirigentes maiores do futebol brasileiro? Primeiramente, Modesto, tanto não fui defenestrado que até hoje o Marco Polo e o Reinaldo, abalados pela minha saída, não indicaram até o presente momento o meu substituto, quase 10 meses após a minha saída. Melhor já, 11 meses. Então está comprovado que eu saí por conta própria. Por quê? Porque não aguento subserviência. Não abaixarei a cabeça para nenhum dirigente, para nenhum membro de federação, nem da CBF. Os interesses do Santos Futebol Clube estarão sempre em primeiro lugar. Se for necessário peitar quem quer que seja para o bem do Santos Futebol Clube, assim o farei. A sua pergunta ao Fernando Silva, por favor, Orlando. Fernando, é público e notório que um de seus maiores apoiadores, o senhor Flavinho Pires, é empresário de jogadores do naipe do Bill, Zizal, Maranhão. Qual o espaço que esse senhor vai ter na sua gestão e se ele poderá oferecer jogadores desse naipe para o Santos Futebol Clube, se o senhor aceitará? O Flávio é um apoiador, um líder comunitário na Vila Madalena, presidente da Pérola Negra. Apoio a gente não nega. Tem trabalhado pela candidatura, ele é empresário de futebol, mas muito mais do que isso, 90% da sua renda vem de ser empresário de artistas de funk. Ele transita nesse mundo. Se ele tiver um jogador interessante para o Santos, não desse naipe que você falou, aonde se adeque ao modelo de negociação do Santos Futebol Clube, que é um modelo onde a gente privilegia uma vitrine para usar a camisa do Santos, uma opção de compra se o jogador der certo, e aí sim uma participação do empresário e ou representante do jogador, não vejo nenhum problema. Mas os interesses do Santos estarão acima de qualquer coisa. Como lá fizemos. A nossa conta final, na nossa gestão 2010, ela foi superavitária financeiramente, deixamos muito mais dinheiro do que gastamos, e foi superavitária esportivamente, com 2 títulos de campeão paulista, 1 título da Copa do Brasil e 1 título da Taça Libertadores da América. Obrigado, Fernando. Nós temos mais uma pergunta feita por um dos nossos repórteres. O Fernando que vai responder essa pergunta. A pergunta chega com o nosso Fred Júnior. Vamos ouvir. Vanderlei, um abraço a você, aos candidatos à presidência do Santos aqui neste debate. Então eu quero saber a respeito do candidato, o que o senhor pensa sobre o Anderson Moreira. O técnico está no Santos, teve uma sequência agora negativa de 9 jogos sem vitória, venceu agora o Botafogo com os gols do Leandro Damião. Anderson Moreira tem contrato. Ele continua no clube como técnico do Santos, será o técnico do Santos? Ou o senhor pensa numa mudança? Qual seria o nome ou o perfil deste treinador, caso o senhor opte pela saída do Anderson Moreira, por favor? Logicamente que falar em nomes agora, de jogadores e treinadores, é uma irresponsabilidade. Tenho deixado claro que eu gosto do perfil do Anderson. Eu gosto de técnico jovem, trabalhador, que precisa de títulos, que precisa se afirmar e corre atrás. Não gosto de técnico medalhão. Então o perfil dele me agrada. Assim que estiver à frente do clube, vou chamá-lo para conversar, aferir se as minhas ideias batem com as dele, o seu processo de trabalho, e aí tomarei uma decisão. Mas, pelo que eu ouvi falar, eu ouvi boas referências, e esse é o perfil de técnico que acredito ser o ideal para o Santos Futebol Clube. Pelo nosso Viber, chegou uma pergunta para o Nabil, do Antônio Gomes. Nabil, pelas informações que você tem, você é candidato, você não é administrador do Santos. Então, pelas informações que você tem, qual a dívida real do Santos Futebol Clube? Bom, vamos lá. São coisas distintas. Uma é a dívida do Santos hoje, que a dívida é o fluxo de caixa, que vai chegar em torno de 80 milhões de reais no final do ano. Outra coisa é o passivo do clube, que chega a 300 milhões de reais. O passivo, o que é o passivo para o torcedor entender melhor? Quando você compra um apartamento para pagar em 20 anos por 1 milhão de reais, você tem uma prestação de 5 mil reais, e no final do ano de 60.
Então, de 1.200.000, no caso total. Então, isso é um passivo. Daqui 20 anos, você tem esse passivo para pagar. Então, o Santos Futebol Clube não é diferente. São completamente diferentes. A tua dívida com o passivo. E tem muita gente confundindo dívida com passivo. São coisas completamente diferentes. Isso é simples. A sua pergunta ao Fernando Silva, por favor. Fernando, você disse alguns dias atrás, em um meio de telecomunicações, que você vai trabalhar meio período no Santos e muitas pessoas estão perguntando sobre isso. E queria também saber de você o que aconteceu em 2010, 2011, que você saiu do clube numa votação, você não explicou direito isso ontem pelo CG, por todo o CG. O pessoal sempre pergunta isso, então eu quero passar a pergunta para você. A primeira pergunta... Meio período. Meio período. Hoje eu tenho uma situação estável, tenho uma empresa, a Companhia Coral, tenho 3 representações comerciais que me dão estabilidade e possibilidade de dedicar todo o tempo possível ao Santos Futebol Clube. Essa empresa vai ser gerada, já é gerida hoje pelo meu irmão, não vejo problema nenhum. Quanto a ser dispensado, fui dispensado pelo presidente Luiz Álvaro, que foi envolvido por pessoas do seu grupo, que antes era um grupo só, mas que gostaram muito de ganhar. Gostaram de ganhar os 4 títulos, gostaram de sair da obscuridade que estavam. E aí, projetos pessoal, ego, vaidade, isso aqui todo mundo já ouviu no futebol, seduziram o presidente Luiz Álvaro a tomar essa decisão. E os resultados do segundo mandato, aquele que você participou, mostram o que aconteceu, comparando 2010 e 2011 e o que aconteceu depois com a minha saída. O presidente Luiz Álvaro passou por um período sério de doença, se recuperou, soube da minha candidatura, me ligou, pediu desculpas pelo que tinha feito e ofereceu apoio e não pediu nada em troca. E apoio a gente não nega. Fernando, a sua pergunta ao Pérez, por favor. Pérez, você que é da área, que atua na área de marketing, o que você acha da solução sugerida pelo Modesto Roma para recuperar as receitas do Santos Futebol Clube? Projetos como a volta da criação da Disneylândia, Sunfest, parque temático. O que você acha disso? Olha, eu acho que todas as ações para o futebol precisa ser inovado, né? Nós estamos acompanhando o futebol há tantos anos e ele não muda em nada. Então, eu acho que se o Modesto fez essa proposta é porque ele deve ter algum conhecimento, algum trabalho em cima disso. Eu, por exemplo, para trazer o público de volta, eu quero conhecer o perfil do público, eu quero saber por que as famílias abandonaram os estádios, né? E isso é uma ferramenta muito boa para o marketing, é trazer o público de volta, com hospitalidade, com segurança, usar mais as torcidas organizadas para que sejam monitores de recepção, a torcida adversária e até a torcida organizada adversária, e o Santos dá um exemplo disso. É sonho. Há tantos sonhos na minha vida que sempre duvidaram, como trazer os títulos de volta, não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, da década de 59 e 70. Muita gente zombou de mim e eu acabei fazendo. Então, diante de tudo isso, eu acho que toda ação para o futebol em marketing é interessante. Eu acho que o marketing, antes de mais nada, tem que estar em São Paulo. Nós temos uma subsede em São Paulo de luxo, que custa aí por volta de R$50 mil por mês. Ela ocupa praticamente um andar, né, na Alameda Santos. Nós podemos utilizar trazendo o marketing, criando um departamento comercial para vender o patrocínio. Eu acho que há muito que se fazer no marketing. A sua pergunta ao Modesto Roma, por favor. Modesto, a nossa proposta de mando de jogos contempla muitos jogos em São Paulo, estádio Pacaembu e outras praças, porque o clube precisa de receita, todo mundo está vendo isso. O senhor acha que o sócio e o torcedor estão sendo bem tratados pelo clube? Eu acho que não. Eu acho que os sócios não estão sendo bem tratados pelo clube, não. Concordo com você que o Santos precisa jogar em São Paulo, o Santos precisa jogar aonde a torcida está. O Santos é de Santos, é da Vila Belmiro, mas joga onde jogar, ele é o leão do mar. O Santos tem que jogar no Pacaembu,
tem que jogar nos outros estádios aqui da capital paulista, no interior, onde o Santos tem muita torcida, no Paraná, em Mato Grosso, em todos os lugares onde estiver a presença da torcida. Agora, isso tem que ser feito com planejamento, um estudo de marketing sobre cada uma das praças e feito isso com antecedência, não em cima da hora de afogadilho, como tem sido feito ultimamente, e respeitado os direitos dos sócios em qualquer estádio que o Santos venha a jogar. Nós sempre fizemos isso na nossa gestão e continuaremos fazendo, com respeito ao associado do Santos Futebol Clube, de Santos, de São Paulo e de todo o Brasil. Modesto, a sua pergunta ao Fernando Silva, por favor. Fernando, você repetiu aqui algumas vezes sobre o Santos ser um clube vitrine de jogadores de futebol. O Santos ser usado pelos empresários para ser uma vitrine, uma barriga de aluguel para os empresários. O que se privilegia? O futebol do Santos ou o negócio dos empresários com quem você é tão ligado? Então, Modesto, você tentou ser hábil com as palavras, mas eu nunca falei do Santos ser vitrine. No mundo do futebol, e você não milita no mundo do futebol, quando se fala de vitrine, é a porcentagem que um empresário paga simplesmente para usar a camisa do Santos. Ou seja, ele já sai, para colocar jogador no Santos, ele já sai dando para o Santos de 20% a 25%. Dando para o Santos de 20% a 25%. Aí estipula-se no mercado de 40% a 50% de uma opção de compra a preço antecipadamente negociado se o jogador der certo. Por exemplo, o Zé Love foi para o Santos com o preço do passe estipulado em R$600 mil. Quando venceu a opção, o Santos exerceu a opção com o Zé Love, R$600 mil, e vendeu o Zé Love por 6 milhões de euros. Esse é o negócio que privilegia a empresário e o Santos Futebol Clube. Mesmo negócio foi feito com relação ao Danilo, que veio para o Santos com uma porcentagem fixa de 37,5% dada ao Santos. Danilo foi vendido por 12 milhões de euros e o Santos ganhou em cima de 12 milhões de euros um jogador que pagou R$1,5 milhão de reais. É esse o modelo que a gente quer colocar de novo no Santos Futebol Clube. E não um modelo que tinha no seu antecessor, que fatiou a base e os jogadores do Santos Futebol Clube antes de 2010. Fernando, a sua pergunta ao Orlando Rolo. Rolo, você se diz o candidato mais jovem e mais experiente. Eu gostaria de saber, sem nunca ter dado um chute numa bola ou entrado num vestiário, como você vai administrar o futebol do Santos Futebol Clube, que é a razão da existência de nosso amado clube do coração. Então, Fernando, para administrar um clube da grandeza do Santos Futebol Clube, não é necessário você ter sido jogador de futebol. Essa é a diferença do futebol para os outros esportes. Os outros esportes geralmente têm como seus dirigentes, cartolas, ex-atletas. O futebol não, e é por isso que ele encanta a todos. Creio que também nenhum dos outros candidatos tenha sido jogador de futebol, nem o senhor. Então, eu não considero esta condição importante para se administrar o clube, e sim a experiência que possuo como 6 vezes conselheiro do Santos e vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Nós temos mais uma pergunta de um dos nossos repórteres. A pergunta vai para o Nabil. Vamos ouvir a pergunta do Luiz Carlos Quartarolo. Obrigado, Vanderlei Nogueira. Olha, eu gostaria de saber do candidato à presidência do Santos. O futuro, é claro, todo mundo está perguntando isso, mas principalmente sobre reforços. O Robinho chegou nessa temporada, até achei que foi uma boa contratação, ele não jogou tudo o que a gente esperava. Ao que tudo indica, ele vai sair, não vai, é justamente isso que eu quero saber. Se dá para segurá-lo por mais um tempo, ou se virá alguém desse nível, um jogador desse nível, para se juntar ali no ataque do Santos, com o Gabriel, com o próprio Leandro Damião, para que o Santos saia desse marasmo de que nos últimos campeonatos brasileiros, principalmente, tem ficado só no meio da tabela, não tem conseguido nem Libertadores da América. Obrigado, um abraço a vocês aí. Bom, Quartarolo, posso te responder da seguinte forma. Com relação primeiro a Robinho.
Robinho tem a cara do Santos Futebol Clube, o Santos Futebol Clube é o Robinho, a gente precisa, ele tem um contrato até o meio do ano, não acredito numa saída dele, ele é santista, ele lutou para voltar para Vila Belmiro, a questão de conversar com ele e prorrogar esse contrato, quem sabe até o final da carreira dele. A minha proposta com relação ao futebol, aos jogadores, contratações, é simples, não dá para ficar comprando jogador para compor elenco. Jogador para compor elenco, para ficar ganhando não sei quanto, mas se você pegar 10 jogadores para compor elenco, para ficar na reserva e não resolver jogos, não adianta de nada. Esses 10 jogadores vão custar 2 Robinhos. Então o que a gente pretende fazer é o seguinte, dar uma maior sustentabilidade na base, trazer o pessoal da base, que nós temos talentos, ela é conhecida como uma das melhores do Brasil, e botar ela para dentro de campo para jogar junto com os profissionais. E trazer somente jogadores para resolver. Os jogadores cascudos, que em partidas decisivas conseguem resolver e trazer títulos para o Santos Futebol Clube. Tem uma pergunta que chegou pelo Viber para o Fernando Silva. O Jorge Souza diz o seguinte, pergunta o Jorge Souza, Fernando Silva, só para entender, você e o Orlando Rolo jogam no mesmo time, a oposição entre vocês é maquiagem ou efetivamente vocês estão em campos diversos? Nós estamos sim no mesmo time, nós jogamos para o Santos Futebol Clube e várias das ideias que nós temos são as mesmas. Como divergimos, agora acabamos de divergir sobre um ponto importante e divergimos sobre outros bem importantes. Logicamente que os projetos se assemelham bastante. Todos aqui são santistas e sabem o que o Santos precisa. A diferença entre nós é a capacidade e a experiência que cada um tem de colocar o que está no papel, o que está escrito que vai fazer, na realidade. Se já fez, se já tem case de sucesso, se já passou por lá, se já tem experiência. Essa é a diferença. E nós vamos fazer a diferença porque nós já estivemos lá. Nós estamos há 15 anos no mercado de futebol e 2 atuando especificamente no futebol. Daí essa confusão que às vezes as ideias são as mesmas e as propostas são muito parecidas. Pérez, a sua pergunta, por favor, ao Fernando Silva. Fernando, sabemos que a renda de jogos é essencial para o clube. O senhor tem divulgado uma promessa de que o sócio de carteirinha não pagará ingresso. Eu pergunto, qual a mágica? O senhor pretende aumentar a mensalidade da associação? Como é que o senhor vai enfrentar essa bilheteria zero? Não tem mágica nenhuma, pura matemática. O Santos hoje conta com 20 mil sócios adimplentes que pagam mensalidade. A média, no orçamento, que ontem o candidato Nabil, o candidato Modesto não tinham ciência, no orçamento está 3 milhões de receita com bilheteria. Isso é uma brincadeira. O que nós pretendemos fazer? Um programa de pontuação e bonificação, bem agressivo, né? Com isso, o sócio de carteirinha vai ter que ter pré-requisitos para virar sócio de carteirinha. Então, você levando facilmente o número de sócios adimplentes para 50 mil, que era o número que a gente tem, a diferença se faz em 30 mil vezes 200, você passa a arrecadar 60 milhões com o sócio. O nosso target, o nosso desafio para isso é converter de torcedores do Santos para sócios 5%. O case de sucesso é o Benfica, que conseguiu converter a sua torcida 6% sócio. Se a gente for com um target de 5%, nós temos 5 milhões e meio de torcedores, nós teremos mais do que 200 mil torcedores. Então, entrar agressivamente no mercado, redefinir e reconstruir o programa Sócio Rei e dar essa bonificação que, logicamente, será absorvida pela quantidade de sócios que a gente vai colocar dentro do programa. Fernando, a sua pergunta ao Nabil, por favor. Nabil, você que participou ativamente por 10 anos da luta contra o imperialismo imposto por Marcelo Teixeira, como você vê uma declaração do candidato Modesto Roma de achar uma brecha no estatuto, que a gente suou tanto para conseguir aprovar, para dar emprego para um amigo seu? Amigo do Modesto. Amigo do Modesto? É o amigo do Modesto, o Dagoberto. Vai rasgar o estatuto para dar um emprego para o amigo do Modesto. Resposta. Claro. Você quer responder primeiro?
Responde primeiro, Nabil, e depois a gente ouve o Modesto. É importante que ele ouça a sua resposta. Olha, eu só posso lamentar, Fernando. Acho que o Santos lutou muito para acabar com esse imperialismo, com esse feudo que existia no clube. Foi uma luta muito grande, todos nós estávamos lá, lutamos bastante para acabar com isso, fazer o Santos ultrapassar as barreiras do Brasil, de São Paulo, do mundo. E é lamentável você ver que foi chamado de volta uma pessoa que pertenceu àquele reinado, digamos assim, e fez tanto mal ao Santos Futebol Clube. Eu só posso lamentar, eu não tenho o que fazer. Aí a opinião do candidato, eu não posso fazer nada, só lamento. Você foi citado, tem até 1 minuto, por favor, Modesto Roma. Só para citar que não é usar brechas de estatuto para trazer amigos. É usar, sim, o estatuto feito por quem não conhece do Santos Futebol Clube, aonde não existia e não existe, embora permita ao presidente criar o cargo, um coordenador geral da administração do Santos, um centralizador da administração como profissional. Um profissional que trabalhou no Santos, sim, que trabalhou no Clube dos 13, sim, que trabalhou no Clube Atlético Paranaense, sim, que é um profissional de mercado reconhecido. Se o Fernando não reconhece e vai trazer inimigos dele para o clube, é uma decisão dele. Eu vou trazer uma pessoa que conheço e sei da capacidade administrativa. Obrigado. A pergunta do Nabil ao Orlando Rolo. Por favor, Nabil. Orlando, em cima de propostas, né? Já que você fez uma para mim de proposta, eu queria saber de você o seguinte: você fala em acabar com o comitê de gestão. Eu queria que você explicasse qual a razão, qual o motivo, mesmo porque o comitê de gestão hoje é o espelho do mundo para dentro do Brasil. Eu não consigo entender esse tipo de coisa. E o que você quer fazer com a Vila Belmiro que eu ainda não consegui entender? Tentar responder rapidamente. Eu sempre fui contrário ao modelo de gestão esse proporcionado pelo comitê de gestão. Ele não é propício ao futebol, é muito burocrático, muito letárgico. As decisões do futebol têm que ser dinâmicas, rápidas, e não desse modelo que é muito lento. E sobre a Vila Belmiro eu quero ampliar e modernizar. Eu acredito que ampliando e modernizando a Vila Belmiro traremos ainda mais associados, espectadores para os jogos, pois também temos programas de incentivo para trazer essas pessoas para o nosso estádio. Acreditamos que com a ampliação e a modernização da Vila Belmiro, capacitaríamos o nosso clube numa média de 25 a 30 mil pessoas por jogos e daria um resultado excepcional, pois traríamos de volta o efeito alçapão. Rolo, a sua pergunta ao Modesto Roma, por favor. Candidato Modesto Roma, qual sua visão sobre a profissionalização da gestão do clube? O clube tem que ser dirigido por profissionais. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Não é possível se fazer um futebol profissional com dirigentes amadores. O conselho hoje de gestão engessa os profissionais que lá estão, até porque são profissionais que não têm a menor identificação com o clube. Reconheço que no tempo que Luiz Álvaro levou o amigo dele, Fernando Silva, para ser o consultor de futebol, o Fernando sempre teve a identificação com o clube. Hoje, nós temos que ter profissionais, tanto no futebol quanto na administração, com identificação com o clube. Ora, o comitê de gestão tem que ser transformado num conselho de administração, e o próprio Fernando diz que esse era o objetivo primeiro do estatuto, mas que não foi cumprido no estatuto. O estatuto engessa com o comitê de gestão. Ora, nós queremos a profissionalização, uma profissionalização de fato, sem um comitê de gestão, mas com um conselho de administração que trace o planejamento estratégico do clube, que trace a fiscalização dos profissionais contratados, que podem ser dispensados sempre que for o necessário, e que o clube cumpra a sua missão de ser um clube moderno, uma administração moderna, profissional, uma governança corporativa, sim, que é feita com o conselho de administração. Obrigado, e não com o conselho de gestão. A sua pergunta ao candidato Nabil, por favor.
Muito bem, candidato Nabil. Você diz, e eu concordo com você, que a base tem que ser valorizada, incentivada, tem que ser tratada sempre melhor. A administração, que o apoia e o indica, diminuiu no orçamento de 2015 o investimento na base de 17 milhões para 14 milhões. 2 milhões e 800 mil a menos. Poxa, por que diminuir aquilo que dá mais certo no Santos Futebol Clube? Pois não. Com relação ao apoio do atual candidato, do atual presidente, de eu ser situacionista, isso ficou uma pecha. Eu quero dizer o seguinte: a gente decidiu dar a base de sustentação ao atual presidente quando foi pedido o impeachment do ex-presidente. Nós estávamos preocupados tão somente com a instituição Santos Futebol Clube. O clube está acima de tudo e de todos. Então a nossa preocupação era não deixar o Santos à deriva, era dar essa sustentabilidade de 1 ano e meio a este presidente, ao presidente Odílio, que é uma pessoa idônea, e isso ninguém pode discutir. Com relação à base, eu acredito na base do Santos como a melhor do Brasil, como eu já falei aqui. A gente está sabendo, o presidente já falou isso, que deve estar saindo um contrato novo com um novo terreno, com 3 vezes maior a área do que a atual. Eu acho que os investimentos feitos na base vão vir daí, com esses novos contratos que serão feitos e realizados. É isso que o Santos tem que buscar: novas parcerias, novos contratos, novos estádios, uma reforma maior da Vila Belmiro, como mesmo disse o Rolo. Enfim, nós temos que buscar novos caminhos, nova oxigenação, trazer para o Santos novidades, um pessoal novo, trazer algo diferente. É isso que eu penso. Espero que não seja do PL. Eu tenho aqui 2 perguntas do Viber. Uma para o Modesto Roma, do Marco Silva. Ele pergunta: Modesto, Marcelo Teixeira é o seu guru? Não. Marcelo Teixeira é o meu apoiador. Como diz o Fernando Silva, apoio são sempre muito bem-vindos. Não se nega o apoio de ninguém. O Marcelo é uma pessoa que fez muito bem ao clube. Teve seus erros, não tenha dúvida que os teve. Teve seus acertos, e foram muitos. Por exemplo, eu falo do caso Robinho, que teve uma venda muito melhor do que a atual gestão do Luiz Álvaro mais Odílio Rodrigues, que funciona como Laor, se vocês perceberem. Luiz Álvaro mais Orlando Rolo também. O Santos vendeu o Neymar por 17,1 milhões de euros. O número é bem sugestivo. Mas mesmo assim, nós temos que comparar Robinho e Neymar. Neymar, o melhor do mundo, foi vendido por pelo menos o dobro do valor do Neymar. Pérez, o Felipe Couto manda pelo Viber a seguinte pergunta. Pérez, você diz que, se eleito presidente do Santos, vai ter todos os grupos políticos na sua gestão. Será uma colcha de retalhos? Não será um verdadeiro samba maluco? De forma alguma. Quando eu digo isso, e eu acho que todos os candidatos pensam como eu, o Santos hoje é um clube muito dividido, né? O Santos já teve muito mais paz no passado do que agora. Então, eu acredito que em janeiro não será tarefa para 2 braços, mas será tarefa para muitos braços. Então, o que tiver de melhor, eu quero, se eu eleito for, talvez até em dezembro, eu já me reúno com os 4 candidatos e vou conversar com cada um deles. Vamos colocar na sala, eu quero saber o que cada um tem de melhor, né? Todo mundo promete fazer um monte de coisa, é porque tem gente boa. E o santista bom, o santista que tem predicado, que tem qualidade, que pode ser útil ao clube, tem que ser aproveitado. Nós temos que parar com essa política, da velha política, né? Que é assim, eu e quem está comigo é meu amigo, quem está comigo é meu inimigo, né? Então a gente tem que unir o Santos, isso é importante. É uma tarefa difícil, mas que vale a pena tentar. Em janeiro estaremos reunindo, sim, os melhores nomes de cada candidatura. Muito bom. Antes de chegarmos às considerações finais, eu queria perguntar o seguinte. Alguém se sentiu ofendido? Falta dizer alguma coisa sobre tudo aquilo que foi? Sem dúvida. Ficaremos aqui horas e horas, mas eu quero dizer
sobre tudo aquilo que foi dito aqui, alguém se sentiu incomodado e precisa fazer algum tipo de esclarecimento? Recebi uma informação aqui que a assessoria do Fernando entende que ele deve fazer algum esclarecimento. Você entende ou é só o seu staff que entende? Acho que é só o staff. Só Eles o staff. querem que Ok. eu responda a acusação gratuita do Nabil, mas deixa pra lá. Ok. Tem acusação? Bom, de qualquer maneira, o Fernando não se sentiu incomodado. Não. Então, diante disso, eu queria dizer o seguinte: cada um terá 1 minuto para suas considerações finais, né? Afinal de contas, os eleitores estão atentos e no sábado, das 10 da manhã, começa às 10, né? Das 10 às 18 horas, na Vila Belmiro e também na Federação Paulista de Futebol. O Santos tem, com direito a voto, 19 mil, mas normalmente vão 4, 5 mil. É assim? Imagina. 6 mil. Deve 6 mil. 6 mil. Mas como essa eleição é histórica, né, pela primeira vez É o Santos tem possível. 5 candidatos. Pode ser até que para 8. E 5 candidatos em uma época que o Santos passa uma das suas maiores crises, ou talvez a maior crise da sua história. Olha, tem sido muito comum nos grandes clubes brasileiros, com todo o respeito, defuntos votarem. No Santos, Não. corremos esse risco ou não? Não, não, Estão não. todos vivíssimos, Estão os todos eleitores. vivos. Esperamos, né? Em 2009 tivemos problemas que ensejou até a instauração de um inquérito policial no segundo DP de Santos. Neste ano A, também, a presidência era outra. neste ano também tivemos o caso das carteiras, que o Al complicado. Capone e outros tantos vieram. Até o Al Capone votou? Nossa Não, Senhora. pode votar, né? Pode Acho votar. que está impedido agora, vamos ficar de olho. De qualquer maneira, Eu só vocês... queria dizer uma coisa, eu Diga, só Pérez. lamento, e o Nabil fez essa pergunta, eu só lamento que não tenhamos o voto à distância, porque Mas seu perdemos... coordenador votou contra. Não, o voto à distância. Eu não votei contra. Mas seu Aliás, coordenador desconheço quem votou. Eu estou dizendo, O Newton mexe. eu acho, eu sou de tecnologia a vida inteira e digo que se tivéssemos o sistema testado, hoje você tem uma carteirinha do banco, você tem tua senha e você pode usar através de Peri, você portáteis. mostra um desconhecimento total sobre o banco de dados do Santos, da situação do banco Não, de dados. eu entendo, Todo sim. mundo aqui é a favor do voto à distância. Mas a Todos mesma- nós, Somos Pérez. contra o banco Eu de também dados sou. do Santos Futebol Não, Clube. eu não, Com certeza. não mostro Foi isso desconhecimento, que nós acho que votamos você está contra. sendo descortês Não, aí da não, forma todos como você votou. Mas se vocês todos dirige a votaram alguém que está contra. dizendo, Pessoal, eu estou fazendo vamos um lá. pronunciamento e quero terminar. Acho que- Não, por enquanto não chegamos É, às considerações exatamente. finais. O Os respeito microfones estão tem que abertos ser- para vocês. É que dá aula sobre um conversarem, negócio que por não favor. conhece. Sabe que é a difícil. necessidade de agredir, né? Nós- Essa necessidade de Gente, agredir não leva Mas você se a nada. sentiu agredido? Não, eu me senti agora, porque eu estou dizendo uma coisa, você desconhece, eu conheço mais que você. Não E conheço conhece. o cadastro mais do que você. conhece. Mas o cadastro, Tá bom? o Eu cadastro lhe digo uma- Você é um cadastro não conhece. viciado? Não, Essa é a não, pergunta. hoje tá na CSU. não. 6 Vanderlei, mil pessoas Vanderlei, que não existem. Acontece A que o realidade. cadastro... Você não que conhece o houve cadastro uma do fragilidade Sim. a partir do momento Não houve que nada. muitas Houve- pessoas... Vocês terão a oportunidade de esclarecer Houve um isso. acordo, Não houve um conhece acordo o dos cadastro cavaleiros. do Qual é e o, não foi qual é o cumprido problema esse do acordo dos cadastro? cavaleiros. Não teve Você não acordo pode de falar, seu cavaleiros microfone está nenhum. aberto. Teve sim, É. Fernando. Qual é o Teve problema sim. do cadastro? Não, acordo hoje o de cadastro está cavaleiros com a nenhum. CSU. Há coisas que não se terceiriza. Sim. E o Santos terceirizou e está pagando por isso. Concordo. Então, uma das coisas que não se terceiriza é Pérez. o cadastro de sócio do clube que pertence ao clube e Pérez, tem que mas ter seu a guarda do coordenador, clube. mas seu coordenador É? votou contra, Fé Pérez. Não, mas, Mas, ô, Nabil, vamos parar. perdão. O nosso Eu- torcedor eu- do Dayapó, é o Chuí, não não, pode mas votar. passo pra você, O Modesto, Santos passo não pra tem você. uma clube, Vocês o Santos tiveram- não tem um ouvinte clube entender. social. Só Deixa pro eu ouvinte deixa eu falar. Fala, Nós Nabil. não temos um clube social. O mínimo que o torcedor quer, o sócio do clube, um amigo meu que está no Japão quer votar. Nós tiramos esse direito. O nosso grupo foi o único, 100% da chapa, que votou a favor. Não tem ninguém no meu grupo que votou contra. É o único direito que se podia Mas dar tem- ao torcedor, Ok, ao ok. sócio, era Diga, votar. Teve Modesto. muitos conselheiros de vocês que votaram Ok, contra. Não, você nenhum. sabe. Agora vamos ouvir o Nenhum. Modesto. Na chapa, nenhum. Vamos abrir o microfone do Nabil, Modesto. você Então me vai ter que desculpe, mostrar. Nabil. Você mesmo reconheceu da fragilidade Não reconheci, do não. cadastro com a CSU. Não, eu não gosto do trabalho da CSU, é diferente. Você não gosta, eu não As pessoas que gosto. cuidaram Foi disso um engano. São pessoas idôneas, são duas pessoas idôneas, Não, são 4, 5 não pessoas estou de discutindo muita idoneidade. que todos aqui Eu estou concordam comigo. discutindo fragilidade. Não é frágil. Alguém inclusive provou, eu não sei quem foi, eu não sei quem fez as carteiras falsas, mas esse alguém que fez as carteiras falsas com o objetivo de mostrar que houve uma má administração do cadastro, Nabil. Essa pessoa que fez, o fez em defesa Mas no de um seu valor tempo- maior, que é o mas no valor seu do tempo Santos o Morto Futebol Clube. votava. Ok.
No seu Fica muito tempo, claro morto que votava. É uma acusação que cadastro- você deve provar, Nabil. Você sabe disso, Cadastro o em senhor tava lá. eleição é extremamente Eu sei que não houve. importante. E cadastro em Orlando Rolo eleição e o Fernando pode Silva decidir falaram. a eleição. Cadastro O em Vitor Ali, eleição que tá aí, pode sabe decidir disso. a eleição. E Exatamente. nesse caso, só para exatamente. terminar, Ok. Vanderlei, Exatamente. como o cadastro era um cadastro com alguns vícios, e eu vou dizer alguns vícios em respeito, não poderia ser feito. Agora, todos nós temos que assumir um compromisso, independente de quem ganhe. Orlando, Fernando, eu, Nabil, José Carlos, de dar ao cadastro do Santos uma seriedade, uma consistência e uma volta do cadastro ao clube. Com esse compromisso, na eleição de 2017, nós poderemos ter, sim, o voto à distância. O voto sério, consciente e real de todos os sócios. Cadastro é patrimônio, né? Com certeza. Diga, Fernando, sobre isso você quer falar alguma coisa? Todos nós aqui, que fique bem claro, somos a favor e defendemos isso por mais de 10 anos do voto à distância. Você não pode sair numa eleição com 6.000-0 para a situação. Não tem condição. Então, todo mundo votou contra o cadastro. E resolvendo o problema do cadastro, o voto à distância passa rapidamente. Outro problema é que não se coloca um assunto desse em discussão 4 meses antes da eleição. Mas você aceitou. Depois, não se coloca um assunto desse em votação 4 meses antes da eleição, e sim no início do mandato. Estatutário, Fernando. Sobre isso, quer falar alguma coisa, Rola? Quero sim, Vanderlei. Sou favorável ao voto à distância, mas não nesse momento, enquanto o cadastro não é confiável, pois está terceirizado para a CSU. Eu solicitei ao presidente do conselho, o senhor Paulo Schiff, como conselheiro, que ele fizesse um recadastramento de todos os sócios. Ele não procedeu a essa solicitação minha. Mas a lista é a mesma dos sócios de hoje que vão votar, é a mesma. Não é, Nabil, tá complicada essa questão de Não. sócios. Vocês Nabil, podem direito, reparar, é a mesma. tem muito Não, associado é a mesma. que ainda É a mesma. recebe as revistas Você sabe que é a mesma, de Rô. parentes que já Fernando sabe que é a faleceram. mesma. Nós Ainda sabemos não é, agora, não mas é, há 4 não é meses confiável. atrás Não, era sabemos. mesmo. Não, Você, não- duas pessoas ligadas a você estavam no grupo lá. E eu Você está confio- falando que as duas pessoas não são Eu não, confiáveis, estão confio fazendo o trabalho plenamente, errado? mas não confio nos Não, outros. vocês tiraram o voto do nosso torcedor à distância, isso é um absurdo. Nós estamos num país Se os democrático. sócios votassem à distância, poderia, digamos, mudar totalmente o quadro da eleição? Sem dúvida, Claro. Sem dúvida. Sem Hoje. dúvida. Não, ia ter mais gente Hoje. votando. Sem Claro, dúvida, sem mas eu vou te dúvida. dizer, Não tinha Vanderlei, eleição. eu vou te dizer mais. Não tinha O eleição. mais desconhecido aí, nessa história, sou eu, dos 5. Sim. Concordo. Eles foram prejudicados por isso. Eles mesmos não perceberam o mal que fizeram para Mas eles ele- mesmos. mas ele pro tinha a clube, chave do Mas pro o bem cadastro. pro sócio. clube, ô, Não, Nabil. não bem nada. É a O bem mesma pro clube. lista, Modesto. É a mesma lista. Isso é uma A lorota. mesma lista que É a não mesma é lista. confiável Não, hoje. não é Você confiável. tem- E vai você tem aceitar votar. 8 mil, Não, você tem não, 8 mil não. associados Não, que não, é tem verdade. Não é que não verdade. tem Tiraram isso do nosso torcedor, do nosso SIC, sócio. CPF e RG Não. no cadastro do Não, não é clube, verdade. Nabil. Mas o jogo está lançado. Isso. Não vai mudar. E né? ninguém E a vai eleição mudar o vai voto, né? acontecer, O voto já não foi. tem jeito, né? Se vocês gostam ou não gostam, a eleição vai acontecer no próximo sábado, como já dissemos aqui. Então, pela ordem que nós estabelecemos, 1 minuto para que vocês peçam oficialmente o voto aos eleitores do Santos, todos vivíssimos, nenhum defunto vai votar. Começamos com o Nabil. Nabil, você tem até 1 minuto, por favor, para suas considerações finais. Bom, torcedor, muito obrigado pela atenção durante todo o debate, mas eu gostaria que vocês pensassem bem no que vocês querem para o futuro do Santos. Não podemos voltar ao passado de 5 anos atrás, quando o rebaixamento era uma ameaça real, né? Não podemos deixar isso acontecer de novo. Existe uma caixa preta no Santos Futebol Clube. Eu sou um gestor de empresas, sou formado na PUC em economia, tenho 54 anos de idade, estou desde 93 como suplente no Conselho Deliberativo, sou santista desde os 9 anos, quando vi o Pelé jogar, numa memorável partida contra o Corinthians, no qual nós massacramos eles, e a partir disso me tornei apaixonado pelo clube. Em 74 entrei na torcida jovem do Santos Futebol Clube, fiquei até os anos 85, 86, espero contar com o apoio de todo o torcedor. O Santos precisa ser gerido como empresa, é assim que eu penso, é assim que a gente quer levar para o clube. Eu sei montar equipes, como eu trabalho com marcas internacionais, eu quero trazer para o Santos essa equipe, cada uma cuidando do seu Obrigado, Nabil. caminho, e cada um vai ser dono da sua área. Fernando, você tem até 1 minuto para pedir o seu voto. Agradeço a oportunidade mais uma vez.
E nós somos a única alternativa viável no segmento mais importante do Santos Futebol Clube, que é o futebol. O futebol é que gere tudo e que vai permitir um projeto de readequação de marca. Temos experiência comprovada, juntamente com o meu vice, Reinaldo Guerreiro, um importante empresário de Santos que também entende bastante de futebol. Temos que impedir a volta do imperialismo ao Santos Futebol Clube. E somos a única chapa viável, capaz de fazê-lo. Portanto, dia 6, vote consciente, vote pelo Santos Futebol Clube, vote chapa número 5, Fernando Silva e Reinaldo Guerreiro. Obrigado, Fernando. O Modesto Roma, por favor, a sua consideração final. Nos últimos 5 anos, nós fomos premiados com muitas promessas. Promessas que todas elas não se cumpriram, ou a maioria delas não se cumpriu. Recebermos, como associado do Santos Futebol Clube, promessas de que o clube seria profissionalizado, que o clube seria gerido de forma profissional. Estamos hoje nessa situação difícil, porque tantos candidatos aqui são realmente da situação implodida. Nós somos a oposição. O que o Fernando chama de imperialismo, nós chamamos de sermos alvinegros da Vila Belmiro. Nós queremos voltar a ter um clube que tenha uma administração séria, profissional, transparente, competente, criativa. Obrigado pela gentileza. Modesto Roma Pérez, você tem 1 minuto, por favor. Agradeço à Jovem Pan pela oportunidade, agradeço cada um dos candidatos, grandes santistas, pelo debate. Que façamos uma eleição histórica com disputa acirrada, mas em paz. E a você, meu amigo eleitor, cuidado com o que te dizem. Disseram que nunca conseguiria o reconhecimento dos títulos de 1959 a 70, zombaram e riram. Fomos lá e fizemos. O Santos é octacampeão. Disseram que não ia conseguir criar uma subsede na capital. Foi feita na minha casa, absolutamente gratuita, para milhares de santistas que se tornaram sócios. Disseram que não iria conseguir unir os 4 grandes clubes de São Paulo, em prol de negociações melhores para todos, sempre em condição de igualdade. E o G4 paulista está aí há 5 anos. Conseguimos. Disseram que com um grupo novo, sem conchavos, sem promessas de cargos, não conseguiríamos montar uma chapa. Fomos lá e conseguimos registrá-la. Fomos a número 1. Então, se te disserem que a gente não pode construir Pérez, o Santos que a gente quer, um Santos protagonista, com ética, vote na chapa 1 no dia 6. Muito obrigado. Obrigado. Rolo, Orlando Rolo, por favor, sua consideração final. Quero agradecer a você, Vanderlei, e todos os demais candidatos pela cordialidade de hoje, tirando essa parte final de discussão que foi ótima, viu? Eu lembrei do Esporte em Discussão nosso aqui. Vocês foram bem. Estão todos convidados aqui. Sem o Flávio Prado. Porque o programa normalmente é calmo, mas o Karsug costuma colocar fogo no programa. Então, felizmente, vocês vieram aqui e eu lembrei do programa naquele momento. Tava bom, viu? Tava legal. Só fiquei triste porque eu não pude mandar cortar. Vocês são convidados. Mas o meu desejo é corta esse, corta aquele, mas não teve. Bem-vindo ao clube, então. É, bem-vindo ao clube. Pois não, Rolo. Então, quero agradecer a cordialidade. Vim aqui hoje para discutir propostas, ideias e projetos para o Santos Futebol Clube e cumprir com o meu objetivo. Sempre mostrando ideias, o que é melhor para o Santos Futebol Clube de maneira amena e desarmado. Eu quero pedir para o associado do Santos que no dia 6, tanto na Federação Paulista de Futebol, os que votam em São Paulo e os que votam em Santos, no Estádio Urbano Caldeira, que conheçam nossas propostas, o nosso site pensenovosantos.com.br, nos acompanhem na internet, através das mídias sociais, conheçam nossas propostas, nossas ideias e nos honrem com seu voto de confiança. Chapa 3, preservando a história e mudando os conceitos. Obrigado, Orlando Rolo. Obrigado ao José Carlos Pérez, ao Modesto Roma Júnior, ao Fernando Silva e ao Nabil Casnadar. Obrigado a todos vocês por terem concordado em vir aqui. Nós entendemos que era um momento importante mesmo
E, afinal de contas, estamos a algumas horas da eleição no Santos Futebol Clube. Agora, uma frase nova, né? A sorte está lançada. Então, eu quero que vocês sejam muito felizes e o Santos também que seja muito feliz. Muito obrigado a todos vocês, nós agradecemos muito e agradecemos àqueles que nos acompanharam pela Rede Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. São 130 emissoras, cobertura para mais de 2.500 cidades brasileiras, são milhões de ouvintes ao nosso lado. Você nos acompanhou também, continua nos acompanhando pelos aplicativos para smartphone e tablet, pelo canal 405 Sky, Claro e Oi TV e pela internet, não há fronteiras para a internet. Aquele torcedor do Santos que está em tantas partes do mundo vai acompanhar toda a nossa programação e está acompanhando também essa nossa conversa pela internet, www.jovempan.com.br, está lá na tela do computador. Ouça a Jovem Pan, clicando, receberá o som da Pan, esteja você onde estiver. E aqueles que participaram pelo nosso Viber, o nosso número no Viber é facílimo, 567000. As perguntas eu queria que vocês soubessem, chegaram às pencas. Pensamos aqui uma ou outra para que vocês pudessem responder aos nossos ouvintes. Um grande abraço a todos, obrigado ao ouvinte da Pan, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil.